Boa tarde, graça e paz. Eu sou o pastor Fernando da Igreja Batista da Graça, aqui na cidade de Luz, Minas Gerais. E eu tenho ouvido e visto muitos vídeos que falam de dízimo e de oferta, e eu então resolvi gravar um também. O que acontece? Algumas pessoas são favoráveis, outros são contrários. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua base bíblica, né, para dizer que não é favorável, os que têm base bíblica para dizer que são favoráveis, enfim. Mas eu quero dizer para você um versículo que está na palavra de Deus, que diz assim, que Deus levantaria pastores segundo o seu coração. Uma outra passagem diz que Deus deu uns para pastores, para apóstolos e tudo. Lá no livro de Provérbios também diz que nós devemos honrar o Senhor com as nossas primícias. A maioria das vezes as pessoas não dizimam porque dizem que o dízimo é do Velho Testamento. E como o pastor Neir, eu ouvindo o vídeo dele, ele falou que o dízimo é do Velho Testamento, mas o Senhor é meu pastor também, é do Antigo Testamento e esse serve. Mas quando fala do dízimo, então a pessoa fala, não, isso é do Velho. Agora, quando é para se beneficiar, como o Senhor é meu pastor, Salmo 23, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse serve, mas quando se fala do dízimo, não serve porque é do Antigo Testamento. Uma outra questão que as pessoas falam do dízimo é que o dízimo é para sustentar o vagabundo do pastor. E é muito interessante que esse vagabundo do pastor, uma certa vez ele fez o seu casamento e não te cobrou nada. Interessante que quando você está numa outra religião, você é cobrado para que o casamento seja feito e você paga. E interessante que as pessoas que mais falam do dízimo são pessoas que se dizem crentes. As pessoas dizem assim, o pastor é vagabundo, ele tem que trabalhar. Tá bom, isso é uma opinião sua e a gente compreende, respeita a sua opinião, mas compreendemos também que quando você entra no campo da opinião, das opiniões, você está saindo do campo da verdade, porque a sua opinião é uma, a minha é outra, mas a palavra de Deus ela é a verdade. Mas eu não quero falar sobre a palavra de Deus, eu quero falar sobre a função pastoral. O pastor muitas vezes ele age como um psicólogo, ele não é psicólogo, ele é pastor, mas quantas pessoas chegam na igreja deprimida, pensando em suicídio, pensando em separação por causa da depressão, e através da vida do pastor, o casamento dessa pessoa é restaurado. Eu tenho um casal na nossa igreja que por muitas vezes eles pensaram em separar-se, e nós trabalhamos, a igreja toda trabalhou, muitas pessoas visitaram, até que teve um retiro chamado Radical Soul Camping, que deu certo na vida desse casal e eu louvo a Deus por isso. Então, eles foram através do pastor. Uma outra questão, as pessoas dizem que o pastor é vagabundo, que o pastor tem que trabalhar, mas quando alguém da sua família está doente, a primeira pessoa que você recorre para visitar o seu parente e orar pelo seu parente é o seu pastor. E quando essa pessoa que o pastor orou, foi lá, ministrou o plano da salvação, falando para ela sobre a vida eterna, e quem sabe até ela aceita Jesus e vai morar no céu, que o pastor foi lá e ministrou o plano da salvação, se essa pessoa vir a morrer, quem vai pregar no sepultamento dessa pessoa é o seu pastor. Então, querido, toma muito cuidado, honre o seu pastor, tá certo? Abençoe a vida do seu pastor. Tem pessoas que chegam na igreja cheio de problema, desempregado, e o pastor vai lá, ora, abençoa a sua vida, e quando você está lá em cima, você diz, eu não dou dízimo na igreja, porque eu tenho o meu trabalho, o dinheiro que eu ganho é às minhas custas.
Só que você esqueceu que teve alguém que orou por você e abençoou a sua vida. Então deixe de ser egoísta, pare de ser mentiroso, tá certo? E abençoe a vida do seu pastor, abençoe a igreja onde você congrega, honre o seu pastor, porque existem alguns crentes que frequentam uma determinada igreja, são abençoados naquela igreja e dizimam e ofertam em outro ministério. Deixa de ser hipócrita, meu amigo, e abençoe a vida daquele que tem cuidado de você, tá bom? A Bíblia diz que aqueles que trabalham na obra do Senhor, eles têm o direito de se alimentar da obra do Senhor. Você não pode amarrar a boca do boi que debulha. E aquele que ministra a palavra, ele é digno de dupla honra. Tá bom? Deus te abençoe. E quando você disser assim, mais uma coisinha que eu ia esquecendo, não sobrou dinheiro, esse mês eu estou apertado. Bacana isso. Quando você estiver doente, quando você estiver moribundo numa cama, você já pensou se o pastor fala para você assim, não, esse mês eu não posso visitar você porque eu tô apertado. Pense bem nisso. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.